Fala galera do YouTube, esse é um vídeo curto para falar sobre a equipe do São Paulo, certo? Então vamos lá. Meu nome é Lucas e eu sou São Paulino desde que me entendo por gente. E sim, já tentei trocar de clube e agora é a hora que você vai nos comentários aí e vai me detonar aí nos comentários, né? Como um São Paulino deixa de ser São Paulino. Acontece que para quem é São Paulino lá na casa dos seus 30 anos de idade, para mais velho, sabe que a torcida do São Paulo canta uma música que é mais ou menos assim: o tricolor, eu amo você, o dia que tu não existir, eu não quero sorrir nunca mais. E o São Paulo vinha respirando por aparelhos, né, há muito tempo, e infelizmente o São Paulo Futebol Clube não existe mais. Meus amigos, é triste falar isso, mas o São Paulo Futebol Clube acabou e agora eu quero saber da torcida. Torcida, você continua sorrindo? Você ainda sorri? Porque o São Paulo morreu. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, uma abertura muito grande aí, mais de 1 minuto. Eu sei que ninguém vai assistir esse vídeo aqui, mas para quem assistir, quem ficar aí, vamos ter alguns argumentos aí que eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência com o São Paulo Futebol Clube, certo? Eu tive a grande sorte de conhecer o São Paulo em 2005. Em 2005 eu tinha 9 anos de idade. Meu tio Abdias era muito São Paulino, ainda é muito São Paulino, e ele me apresentou o São Paulo e a gente via jogo. Eu lembro que ele ligava para minha casa, né, para falar com meu pai, e aí a gente conversava. Ele falava: e aí, quanto que vai ser o jogo? E a gente falava: o São Paulo vai ganhar de 2-0, o São Paulo vai ganhar de 3-0. Assim, os áudios e as notícias, né? As notícias não, né? A nossa conversa era sobre quanto seria o resultado favorável ao São Paulo. O São Paulo era uma máquina e atropelava os adversários. Então, sim, o São Paulo iria vencer, a gente só não sabia de quanto. E foi nesse momento que, criança, 9 anos de idade, acabei virando São Paulino e tive uma felicidade maravilhosa que em 2005 São Paulo ganhou o Campeonato Paulista. O São Paulo ganha a Libertadores em cima do Atlético Paranaense, uma partida memorável no Morumbi, 4-0. Tanto que durante muitos anos, depois desse período, eu acreditava que um time tinha que vencer, para ser campeão tinha que vencer de goleada. Eu achava que era isso. E uma Libertadores ganha, o São Paulo acaba virando o tricampeão da América, o único time brasileiro tricampeão da América, vencendo o Atlético Paranaense em uma partida memorável por 4-0 no Morumbi. Vai para o Mundial de Clubes contra um Liverpool, que aqui a gente tem que colocar um ponto muito importante. Aquele Liverpool de Steven Gerrard era uma equipe que não perdia há 11 partidas. Era uma equipe campeã, óbvio, da Liga dos Campeões. Era um time fortíssimo. Aquele Liverpool era um time histórico, era muito forte. E o São Paulo vai lá e ganha de 1-0, jogando muita bola. Lembro daquela partida como se fosse hoje. Eu não fui pesquisar para fazer esse vídeo. Eu tenho isso na memória há muito tempo. Desde lá de 2005, né, eu tenho isso na memória. O São Paulo toma 3 gols naquela partida, naquela final, né? E os 3 gols estavam impedidos, e de fato eles estavam mesmo. No finalzinho da partida, agora eu não me lembro se foi o Grafite ou se foi o Aloysio, o atacante do São Paulo, ele agarra um jogador do Liverpool aqui assim, joga no chão. A transmissão mostra, mas não dá ênfase para isso, tipo um lance, ele dá um golpe de karatê num jogador do Liverpool no final da partida, passa totalmente despercebido. Naquela época não tinha VAR, mas assim, foi uma luta, foi um jogo muito bom. E claro, aquilo me fez virar São Paulino, né? Então vamos lá. Em 2006, né, um ano depois, meu tio me levou no estádio pela primeira vez, né? Esse mesmo tio Abdias, obrigado tio. Me levou no estádio, cara, pra assistir uma semifinal de Libertadores. Eu tinha 10 anos de idade. Eu lembro, né, que a minha avó falava: deixa pra ir outro dia. Eu não quero ir outro dia, eu quero ir agora. Tipo assim, na minha cabeça de criança eu ainda pensava: não, deixa pra ir outro dia, se eu não vou hoje eu ainda poderia ir outro dia. Só que não, né, a gente não é uma
família com muita condição financeira, principalmente naquela época. Então, tipo assim, se eu não fosse, eu não ia ter outra oportunidade, até porque o jogo não se repete. Tipo, a chance do São Paulo chegar de novo numa semifinal de Libertadores, naquela época a chance era grande, mas tipo assim, não, todo mundo sabe, né? Quem gosta de futebol hoje, Palmeiras e Flamengo, é bem difícil. Você não sabe quando o time vai voltar a frequentar uma semifinal de Libertadores. E na minha cabeça de criança eu poderia ter outra chance, mas eu não queria de jeito nenhum, não. Eu não quero ir outro dia, eu quero ir hoje. E era uma noite fria, né? Tava frio. E eu lembro que a minha avó me fez colocar um monte de blusa, né? Pra mim ir no estádio. Tanto que eu tirei tudo, né? Quando chegou no estádio, porque eu tava com muito calor, né? Criança, né? Não sente tanto frio assim. Enfim, embora quem assiste partidas lá no Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbis, né? O Morumbis, quem assiste as partidas de futebol lá sabe que de vez em quando a temperatura vai de muito quente para muito frio bem rápido no estádio, né? Isso principalmente para quem tá nas arquibancadas lá, dá para perceber bastante isso. Enfim, então eu fui, né, com 10 anos de idade, assistir São Paulo e Chivas Guadalajara. Eu nunca vou me esquecer disso. Minha primeira vez no estádio com 10 anos de idade, meu tio Abdias que me levou, maluco total, né? Hoje eu fico pensando, mano, eu não suporto muito criança não, né? E ele ainda me levou com 10 anos de idade, não só eu, ele levou eu e o meu primo, né? Meu primo Flávio tinha 12 na época, né? E a gente foi ver o São Paulo E óbvio, aquele time maravilhoso. E agora eu confesso que a minha memória tá falhando um pouquinho. Eu não sei se o São Paulo ganhou de 3-0, mas eu acho que o Rogério Ceni defendeu um pênalti naquela partida, né? A minha memória tá um pouco falha, né? Não vou lembrar, mas acho que foi 3-0 mesmo que o São Paulo ganha. Não lembro quanto tinha sido a primeira partida. Eu sei que aquele era o jogo de volta e o São Paulo ia para a final contra o Internacional de Porto Alegre. Todo mundo sabia que o São Paulo seria campeão de novo, porque não tinha como perder pro Internacional, mas teve como. O São Paulo perdeu pro Internacional a final da Libertadores. E aí todo mundo sabe, né? O Internacional vai para aquele Mundial de Clubes do Ronaldinho Gaúcho e o Internacional ganha, né? Eu ia falar que é com o gol do Alexandre Pato, mas não foi com o gol do Alexandre Pato, né? Eu lembro que o Pato faz uma jogada muito da hora, que a bola bate 3 vezes assim no ombro dele naquela partida. Eu achava aquilo o máximo. Durante muito tempo, quando eu jogava a bola nos campinhos, na rua, eu ficava tentando replicar aquela jogada do Pato, porque eu achava um máximo aquela jogada naquela final do Internacional e Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho. Então, continuando a história, óbvio, fiquei muito São Paulino, amei o São Paulo, e eu vou te falar uma coisa, cara, eu criticava todas as eliminações de Libertadores do São Paulo depois dali, né? São Paulo foi eliminado, obviamente nunca mais ganhou a Libertadores, então todas as edições que jogou acabou sendo eliminado em algum período. Mas em 2007, né, o São Paulo, em 2006, 7 e 8, né, o São Paulo foi campeão brasileiro, cara. São Paulo ganhou o Campeonato Brasileiro, tricampeonato brasileiro, 2006, 7 e 8. E, cara, eu critiquei todas as eliminações da Libertadores. E eu criticava o São Paulo quando não jogava bem no Campeonato Brasileiro. O campeonato de 2008, se eu não me engano, foi de 2008. O São Paulo foi campeão, assim, no segundo turno. Acho que só perdeu uma partida. Empatou um monte de partida, ganhou um monte de partida pra poder ser campeão, né? E empatou demais, sabe? E saiu lá de trás, sabe? O São Paulo não tinha chance de ser campeão ali, aí deu uma arrancada, foi campeão. Então, tipo, o São Paulo era um time fortíssimo, cara. Era um time muito bom, né? Então, reforçou, né, essa torcida pra mim do São Paulo. E também esse período aí, a partir de 2008, né, começou ali 2009 e tudo, começou um período em que o São Paulo apanhava do Corinthians, né? Apanhava do Corinthians e aquilo me deixava puto, porque era o maior rival e parecia que os jogadores não se empenhavam, parecia que os jogadores não se importavam. E eu ficava, mano, como que os caras não se importam? O trabalho dos caras, os caras ganham uma grana absurda pra isso. E hoje eu entendo. Hoje eu entendo que, de fato, eles não estão nem aí se perderem, o salário deles vão estar lá. E hoje é tão triste, né? Que você vê os caras em campo e você vê que os caras não estão dando o máximo que poderiam dar, não estão entregando o máximo que poderiam entregar por birra ou porque eles acham que não vale a pena. Pô, posso me machucar aqui. E se você se coloca no lugar dos caras, você entende como os caras pensam, né? Eu vou correr aqui pra quê? Pra me machucar numa partida, né, no interior de São Paulo contra um time pequeno aqui, eu vou correr pra me machucar, e se eu me machucar aqui, vou ficar um tempo fora, vai ser ruim pra mim, não quero. Então os caras não se dedicam, né? E aí você percebe isso que de uma forma absurda, porque
vamos lá. Eu parei por um tempo de assistir jogos do São Paulo. E em 2023, curiosamente, em 2022 e 2023 eu voltei a assistir jogos do São Paulo, né? Então a gente elimina o Palmeiras em 2022, né? Eu vibro demais, mas a gente não é campeão. Aí a gente elimina o Palmeiras em 2023, né? Vibrei demais de novo. Aí a gente elimina o Corinthians, sabe? Eu tinha certeza que ia perder pro Corinthians, né? Passou do Corinthians, vai para uma final contra o Flamengo dificílima, primeira partida no Maracanã, empata no Maracanã, chega no Morumbi, empata no Maracanã não, ganha no Maracanã, né? São Paulo ganha de 1-0 no Maracanã, se eu não me engano foi lá onde o pior jogador do meio de campo do São Paulo que já vestiu a camisa, Rodrigo Nestor, mete um golaço absurdo, né? Eu não vou dizer pior, que hoje já tem piores que ele, mas mete um golaço absurdo que ninguém esperava. São Paulo vem pro Morumbi, vence o Flamengo, vence não empata com o Flamengo em 1-1, né, gol do Caleri. Inclusive começa tomando gol, acho que o Caleri vai empata depois, devolvendo o título pro São Paulo é campeão. Eu tinha voltado a assistir o jogo do São Paulo ali, eu falei, caramba, mano, o São Paulo voltou, o São Paulo tá de volta, e chega 2024 e você vê, né, parei de novo, acabei parando de assistir jogos do São Paulo, e agora entra uma parte legal do vídeo, que eu duvido muito que tenha alguém aqui vendo essa parte do vídeo, mas eu preciso continuar com essa parte do vídeo aqui, que essa parte do vídeo aqui é interessante. O São Paulo, os jogadores eles não se dedicam, e aí você demora um pouco para entender isso, sabe? Eu demorei muito para entender isso, porque eu achava que toda partida o jogador dava um sangue, sabe? Eu lembro daquelas escolinhas de futebol quando eu defendi o São Paulo, né? Em um campeonatinho que teve, eu dava o sangue. Mano, eu tô jogando pelo São Paulo. Claro, não chegava nem perto de ser o São Paulo de verdade, só era uma representação do São Paulo na escolinha de futebol. E eu falava, mano, eu tô defendendo o São Paulo, eu vou dar o máximo aqui, mano. E eu fazia isso, sabe? Não que eu fosse bom de bola, né? Não vem ao caso, mas eu fazia o meu melhor ali pelo São Paulo, sabe? E eu achava que todo jogador fazia isso quando entrava em campo. Eu pensava que talvez não fizesse um jogador que não fosse São Paulino, mas aí você vê vários jogadores se declarando pro São Paulo e não jogando nada, não correndo o que deveria correr, não se esforçando como deveria se esforçar. E aí você demora para entender que os caras, de fato, eles só se esforçam quando eles estão afim. E na maioria das vezes eles não estão afim, ganhando milhares de reais ali, milhares de dólares, em alguns casos milhares de euros, e não se esforçam, porque eles não estão muito afim, não vale muito a pena para eles. E alguns jogadores do passado, os jogadores do passado se esforçavam, eles entregavam o máximo, por isso que eram muito mais craques, né? E a gente lembra deles assim com muito mais afinco, né? Porque eles se esforçavam, né? Por mais que às vezes nem fossem tão bons, mas o esforço supera o talento, né? E aí você vê jogadores hoje que são muito mais talentosos, mas que a gente não lembra deles com tanto talento assim, porque não tem esforço. E aí é isso. E aí, né, é uma coisa que eu já tinha feito antes de 2022, né? Eu não lembro exatamente ali, mas acho que eu ainda fui ali até 2016, 2017 assistindo o jogo do São Paulo, depois eu abri mão. E eu vou explicar por que eu abri mão, né? Aí ali em 2022 eu voltei a acompanhar, fiquei empolgado com alguns momentos ali, né? Mas reclamava bastante, porque eu falava, mano, como que os caras não se dedicam? Aí em 2023 eu falei assim, mano, eu vou assistir as partidas aqui, me lembro claramente de eu pensando isso, eu vou assistir as partidas aqui, mas eu não vou passar raiva com o São Paulo. Não vou passar. Eu sei que os caras são ruins, eu sei que os caras vão fazer coisa absurda, vai tomar decisões dentro de campo horrível, mas eu só vou assistir e vou torcer. Curiosamente, os caras se esforçaram bastante, tomaram essas decisões horríveis, mas se esforçaram bastante e eu valorizei aquele esforço, sabe? Tipo assim, os caras estão se esforçando, eles são ruins, mas eles estão se esforçando. E o resultado veio, o time foi campeão, fiquei muito feliz. E aí, obviamente, vem 2024, né, a gente perde o nosso treinador para a seleção brasileira, os jogadores não pararam de se esforçar de novo. E por que eu parei de assistir jogos do São Paulo? Agora vem a resposta. Porque eu fico muito nervoso e muito triste, cara. Muito triste. Porque se eu pego um jogo do São Paulo pra torcer e eu fico vendo os caras não correm, não se esforçam pra dar um passe certo, o cara tá a 2 metros dele, ele não consegue acertar um passe, cara.
Sabe, os caras não sabem bater um escanteio, não sabem jogar a bola na marca do pênalti, cara. Os caras, mano, só de pensar já me dá agonia. E aí eu tomei a decisão de falei, mano, eu só vou ver o resultado, assim, quando eu achar mais interessante eu vejo os melhores momentos, porque nos melhores momentos são os melhores momentos, né? E mesmo assim você ainda passa raiva com alguns gols que você vê os caras perdendo, mas pelo menos é só os melhores momentos, você não tem que aturar 90 minutos de falta de esforço, né? Então, bem, é por esse motivo, pra não passar raiva, eu parei de assistir jogo do São Paulo e também porque é triste. É triste você ver uma equipe que tinha tudo de mais moderno, referência em tudo, virar um time pequeno. Hoje, isso aqui tem o mesmo peso, e eu não estou menosprezando de forma nenhuma as equipes de interior de São Paulo, mas tem o mesmo peso de um time pequeno do interior de São Paulo. Infelizmente, cara, tem o mesmo peso de times pequenos do interior de São Paulo. É triste, muito triste, de verdade, porque era para ser o maior time da América, era para ser maior do que o Flamengo, né? Não em termos de torcida, talvez, mas em termos de financeiro, em termos de história, né? Pô, o São Paulo ficou para trás. E ficou para trás e agora é um time que acabou, né? Estão aí especulando o time virar SAF, mas acabou. Claro, vamos lá, entra outro ponto aqui. Não é apenas os jogadores, né? Os bastidores do São Paulo ali, diretoria, acabaram com o time, cara. Acabaram com o time. E aí, não tem muito o que fazer, né? Os caras acabaram com o time, você vai fazer o quê? Então é isso, politicagem, decisões erradas, né, de diretoria, ou decisões, e não foram decisões erradas assim, pô, eu errei, talvez sejam decisões erradas propositalmente, né, a benefício próprio, né, ou de outrem, não tem como a gente saber. Muito triste, porque eu volto pro começo do vídeo. O tricolor, tu és minha vida, o tricolor, eu amo você. O dia que tu não existir, eu não quero sorrir nunca mais. E, obviamente, que é uma declaração de amor, né? De uma forma assim, metafórica ali, né? Mas é isso, né? Com relação ao São Paulo, você não quer sorrir. Eu não tenho mais alegria em ver jogo do São Paulo, né? Eu sei que se eu quiser vir aqui no canal e começar a falar do São Paulo quando o São Paulo voltar a jogar, eu vou ter que assistir jogo, ou vou ter que comentar algum assunto, para isso eu vou ter que ver jogo, né, e acompanhar um pouquinho mais. Só que, cara, acabou o São Paulo, acabou. Tem uma frase, né, uma frase do Galvão, né, no final numa das últimas partidas aí de Copa do Mundo, que ele fala, meus amigos, acabou. E é isso, acabou. São Paulo Futebol Clube, acabou. Será que esse vira SAF volta a ser grandioso? Volta a ser um time poderoso? Não sei, não boto fé. Torço para que sim, né? Vou torcer para que sim. É uma pena ver que os jogadores não entregam tudo que poderiam entregar, né? Porque não é conveniente. Quando for conveniente eles vão fazer, mas é isso. É uma pena, né? Futebol é uma coisa que movimenta muita grana para os jogadores e para grande parte das pessoas que produzem o futebol, mas não temos mais São Paulo Futebol Clube, o original. Nós temos aí um São Paulo Futebol Clube Enzo e Valentina, com todo respeito aos Enzo e as Valentinas aí de hoje, no telinha, né? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, se é que chegou alguém, mas de qualquer forma eu queria fazer esse vídeo e feito é melhor do que perfeito. Fiquem com Deus e por favor, salvem o tricolor paulista. Por favor, salvem o tricolor paulista. Eu nunca achei que esse salve teria esse significado, né? Porque o significado de salve não é esse, né? Mas salvem o tricolor paulista, por favor. Salvem a gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Hasta la vista, baby.